Bom, vamos começar a nossa aula de adição de frações. Bom, frações homogêneas são aquelas com os denominadores iguais, ou seja, com o mesmo valor. Então eu tenho aqui exemplos de frações homogêneas: 2/3, 7/3, 5/3. Como é que se faz para somar esse tipo de fração? Vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho 2 inteiros. Eles estão divididos em 3 partes iguais. Cada parte vale 1/3, ou seja, 1/3. E agora eu quero adicionar 1/3 com 2/3. Aqui eu tenho a representação de 1/3. E aqui eu tenho a representação de 2/3. Uma parte de 3, 2 partes de 3. E olha só, eu posso colocar 1/3 do primeiro inteiro no espaço que falta no segundo inteiro, ou seja, nesse 1/3 que eu tenho aqui sobrando. Bom, imaginando que eu possa fazer isso, a soma seria então 3 pedaços de 3 partes, ou seja, 3/3, que é igual a 1. Em outras palavras, 1/3 mais 2/3 é igual a 3/3, que é 1 inteiro. Bom, a regra é a seguinte: para adicionarmos frações homogêneas, nós devemos manter o denominador e somar os numeradores. A grosso modo, os alunos e os professores falam somar direto. Então, no nosso exemplo, 1/3 mais 2/3 é igual a 1 mais 2 sobre 3, o que vai me dar 3 sobre 3, que é igual a 1. Agora, frações heterogêneas, elas são caracterizadas por terem valores diferentes, distintos, nos denominadores. Portanto, eu não posso somar direto, eu não posso somar 1 mais 1 igual a 2 sobre 3 ou 2 sobre 6. Ou como se faz muito, em muitas provas eu pego isso: 1 mais 1 sobre 3 mais 6. Não é assim que se faz. Bom, aqui eu tenho 1/3 e 1/6. Você pode ver que os tamanhos são diferentes. Não posso somar direto por causa disso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever essa fração 1/6 e essa fração 1/3 de modo que eu possa somá-las, ou seja, eu tenho que reduzi-las a um denominador comum. Ou, em outras palavras, eu tenho que reescrever essas frações como frações homogêneas. Vamos ver isso. Para a gente conseguir uma coisa dessa, eu vou avaliar primeiro a classe de equivalência de cada uma. A classe de equivalência de 1/3 é 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 e assim por diante. A classe de equivalência de 1/6 é 1/6, 2/12, 3/18, 4/24 e assim por diante. Bom, eu vou escolher aqui 4/12, que está na classe de equivalência de 1/3, e vou escolher aqui 2/12, que está na classe de equivalência de 1/6. Quando eu tenho duas frações homogêneas, para somá-las é só conservar o denominador e somar o numerador. É claro que eu poderia trabalhar com 2/6 da classe de equivalência de 1/3 e com 1/6 da classe de equivalência de 1/6. Mas para visualizar o processo todo, vai ser mais interessante trabalhar com esses valores. Está aqui. Como 1/3 é igual a 4/12 e 1/6 é igual a 2/12, quando eu somo, eu vou estar somando 4/12 com 2/12. E aqui tem um esquema mostrando. 1/3 equivale a essa representação de 4/12, enquanto que 1/6 corresponde a essa representação de 2/12. E na soma, como agora eu tenho
frações homogêneas, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. E eu vou então encontrar 6/12, que é essa representação que eu tenho aqui. Simplificando essa fração, 6/12, eu tenho 2/4, 2 pedaços de 4. Simplificando mais uma vez, eu vou ter 1 pedaço de 2, ou seja, 1/2. Vamos ver isso. Para adicionarmos frações heterogêneas, então, a regra é a seguinte: eu vou calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, reduzir as frações heterogêneas em homogêneas e o cálculo vai ficar simplificado. No nosso caso, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3 é o 6. Aqui eu tenho o processo de fatoração simultânea para determinar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3, que deu 6. A vantagem da regra é que eu vou trabalhar com frações homogêneas mais reduzidas. Olha só, 1/3 passa a 2/6 e 1/6 continua 1/6. Aquele processo todo que se estuda. 6 dividido por 3 são 2. 6 dividido por 6, 1. 2 multiplicado por 1, 2. 1 multiplicado por 1, 1. Agora eu posso somar. 2 mais 1, 3. Eu tenho 3/6. Simplificando isso pelo próprio número 3 em cima e embaixo, no numerador e denominador, eu encontro 1/2. Comparando isso com o resultado anterior, olha só. Eu trabalhei com frações equivalentes superiores e acabei encontrando um valor, simplifiquei uma vez encontrando 2/4 e simplifiquei mais uma vez encontrando 1/2. Usando o MMC, a conta é um pouquinho mais simplificada e, por vezes, é bem mais simplificada, mais rápida. Bom, acontece muito de se ter que somar uma fração com um número inteiro. Aqui no caso eu escolhi 1, mas poderia ser 2, poderia ser 3, 4. Se nós entendemos como que se faz a soma entre uma fração e o inteiro unitário, nós podemos estender isso para os outros inteiros. Vamos representar essa situação: 3/5 mais 1 inteiro. Aqui eu tenho 3/5 mais 1 inteiro. O inteiro pode ser compreendido como 5 partes de 5. Então eu teria 5 partes mais 3 partes igual a 8 partes de 5. Ou seja, eu teria 1 inteiro e 3/5. 8 partes de 5. Usando esse processo na linguagem matemática da aritmética, ou seja, do cálculo com números, o 1 inteiro vai ser reescrito como 5/5. Portanto, eu teria 3/5 mais 1 inteiro igual a 3/5 mais 5/5. Como é uma soma entre frações homogêneas, eu mantenho o denominador e somo direto os numeradores, encontrando 8/5, que corresponde a 1 inteiro e 3/5. Outros exemplos: 7/8. 7/8 mais 1 inteiro é igual a 7/8 mais 8/8. Como são frações homogêneas, eu vou somar o 7 com o 8 direto, tendo 15. Ou seja, a resposta é 15/8. 9/5 mais 1 inteiro seria 9/5 mais 5/5, que é igual a 14/5. Então, o número 1 pode ser representado por 5/5. O número 1 pode ser representado por 8/8. E o número 1 pode ser representado por 5/5. Na realidade, o número 1 pode ser representado por qualquer fração aparente, do tipo no qual o numerador e o denominador são iguais, números iguais. 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 100/100, 1000/1000, o que for. É isso.